Fala galera, e eu finalmente assisti a The Flash, finalmente aconteceu a cabine de imprensa aqui em Porto Alegre, onde eu moro. Eu acho que foi uma das últimas cabines de imprensa que aconteceram, né, desse filme no universo. Mas galera, vamos lá, vamos começar, porque aqui ó, essa crítica é completamente sem spoilers. É óbvio galera que a gente vai ter um serviço completo. Vai ter um vídeo exclusivo sobre o que acontece na cena pós-créditos também, e o nosso famoso todos os spoilers de The Flash, pra gente poder conversar abertamente sobre tudo o que acontece no filme. Antes de começar aqui galera, já curte o vídeo, já assina o canal, que não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, eu fui extremamente provocativo aqui no título do vídeo, eu sei, eu coloquei simplesmente, cara, o melhor filme já feito pela DC. Ele é o melhor filme feito pela DC? Cara, não, não é. Mas por que eu resolvi ser provocativo no título do vídeo aqui? Porque as críticas já estão rolando tanto aqui, né, no Brasil, quanto ao redor do mundo, mais ou menos, cara, um pouquinho mais de uma semana, simplesmente isso. E uma galera pegou bem pesado ali em alguns pontos que eu, assistindo o filme hoje, não entendo por que pegaram tão pesado assim. E isso, inclusive, tá, já pega a relação de um vídeo que o Thiago Romariz fez, e ele tinha assistido já uma versão não finalizada de The Flash, lá na CinemaCon um mês atrás, tá? Falando o quê? Cara, o hype pode simplesmente estragar a experiência de assistir The Flash ou, inclusive, a carreira de The Flash nas bilheterias e tudo mais. Eu acho que esse ponto até ele não vai chegar, tá? Não vai chegar, não vai chegar. Ainda mais agora que eu assisti o filme, eu tenho uma plena certeza que não é o tom do filme que vai ter qualquer tipo de importância para sim ou para não, tá? Em relação às bilheterias, ok? Então, galera, essa expectativa, assim, do que eu quero que o filme seja, do que ele realmente se propõe a ser, eu acho que esse é o ponto crucial. Porque, cara, eu me diverti muito no filme. Diverti muito no filme. Ele tem realmente, assim, um tom aventuresco com muita comédia. Ele lembra muito os filmes, inclusive dos anos 80, que inclusive, assim, tem várias referências a ele ser um filme de aventura dos anos 80, tá? Tem referência. Tem várias referências também a ele ter um tom mais cartunesco, onde o Andy Muschietti, ele acerta demais, assim, deixar esse tom mais cartunesco, inclusive estilizado, assim. Tem uma assinatura acontecendo ali no filme ali. Que isso também é um ponto que é muito importante, tá? Eu vi alguns críticos ali saindo da cabine falando uma comparação em relação ao tom do filme ser muito próximo de Shazam. Principalmente o Shazam 2, que é o filme que estreou meses atrás também. E ele não tem, porque assim, ó, a maneira como é executado as coisas no Shazam é algo que fica extremamente forçado, tá? E é óbvio que isso é minha opinião, né? Senão eu não tava aqui gravando vídeo, é óbvio que isso é minha opinião. Aqui para The Flash, esse tom mais cartunesco, esse senso de aventura com comédia, para que realmente fique um tom muito mais leve para essa aventura que a gente está assistindo, realmente tem um planejamento para acontecer. O desenvolvimento da narrativa e a forma como esse tom vai acontecendo ali faz realmente isso ser muito natural. E aí que pega essa questão do hype, aí que pega a relação da expectativa com o filme que realmente está sendo planejado para que a gente assista. Porque, cara, ele não tem pontos realmente de referência bem fortes da história em quadrinhos, tá? Ele não pega, ele pega algo e ele conta a sua versão sobre. E ao mesmo tempo, o mais importante sempre o quê? É ele funcionar. É ele funcionar. Esse filme, ele tem um arco dramático de tudo que acontece com o Barry, né, da sua história, do seu passado, porque não tinha como ser diferente. O Flash sempre é, né, o Barry Allen sempre é ali o personagem principal do filme, mesmo com as outras aparições que são muito importantes também. O Barry é o foco do filme. Nesse foco, é óbvio que tem um arco dramático acontecendo ali, porque a história dele, cara, é uma história extremamente traumática e é o que leva o motim de tudo que tá acontecendo ali que a gente vai assistindo. E isso, ele dá uma quebrinha, sabe? Em momentos ali, sem nunca perder o quê? Cara, qual é o principal, o que a gente quer contar, qual é o tom do filme, e isso The Flash faz o tempo todo, o tempo todo. É óbvio, galera, que a presença, por exemplo, assim, do Michael Keaton representando o Batman é sensacional. Quando toca a trilha do Batman lá dos anos 90, cara, é sensacional, né? Tem várias surpresas durante o filme, desde já do seu primeiro ato, desde já dos seus primeiros 5 minutos, e até falando sobre os primeiros 5 minutos,
quando tu tem uma dúvida sobre que filme tu vai assistir, os primeiros 5 minutos já colocam o tom muito claro do que tu vai ter pela frente. E os primeiros 5 minutos do Flash já deixam muito claro o tom do que vai acontecer. E galera, ele é, querendo ou não, assim, essa aventura com tons de comédia. Ele vai ter esse tom mais leve. Só que em nenhum momento o Andy Muschietti ele perde a mão do que ele quer chegar realmente, que ponto que ele quer chegar. Ele faz essa história realmente acontecer de uma forma extremamente natural. Ah, mas daqui a pouco a galera não vai gostar porque a maneira como o Flash corre, ela não é tão orgânica ou tão bem realizada quanto foi do Mercúrio lá nos filmes do X-Men, ou inclusive do próprio Mercúrio da versão que teve lá no segundo Vingadores. Isso são detalhes, entendeu? Detalhes. Eles escolhem, querendo ou não, assim, a maneira como o Flash está desempenhando, digamos assim, né, toda a sua velocidade, a maneira como ele desperta para essa velocidade toda, da maneira própria como já vem sendo executada já há anos em relação à Liga da Justiça. Eles não iam mudar, eles não iam mudar, e também se mudassem do nada, ia ser algo que ia ser um pouquinho estranho, digamos assim, porque é uma conclusão que está tendo de um universo, né? A gente sabe que a partir de agora do James Gunn, tudo vai recomeçar. Ele vai recomeçar, né? E isso já fica um ponto, tá? Que é bastante importante, assim. Os dois lançamentos que tiveram da DC até agora, tá? Shazam 2 e agora o The Flash, eles, querendo ou não, eles dão um momento final. Vai ter o segundo Aquaman, que eu tô muito curioso para saber que ponto que ele vai entregar o personagem ali. Porque tem acontecimentos aqui no The Flash que deixam, sabe, pontas para um futuro. Só que esse futuro, na real, ele é um futuro completamente, não vou nem dizer incerto, mas ele é um futuro que a gente já tem quase certeza que não vai acontecer. Que a gente não vai ter uma continuidade dessa história ou desses arcos surgindo em alguns outros momentos com outros personagens, é que a gente não vai ver essa continuidade toda. Então, sabe, tem coisas aqui que realmente elas funcionam muito bem se tu pensar também assim, cara, ele vai ser esse projeto fechado, nessa história que conta muitos elementos de origem pro personagem também, e eu acho que a sacada de como eles contam, né, esses princípios utilizando, galera, isso não é nenhum tipo de spoiler também, né? A gente vê nos trailers que a gente tem dois Barry Allens acontecendo lá. Tem o Barry do, digamos assim, do momento presente, tem o Barry daquele momento que a gente conhece pós os eventos todos de Liga da Justiça e tudo mais. Então, rola ali todo, querendo ou não, um momento onde a gente vai ter essas referências também da origem de tudo em relação ao personagem. E acho que essas sacadas do roteiro, a maneira como vai acontecendo ali, elas funcionam muito bem para contar uma história que, para mim, simplesmente é o final do personagem como a gente conhece desde lá do Batman vs Superman e tudo mais, entendeu? Que é a primeira aparição do personagem lá. E é isso, entendeu? Ele consegue complementar. Só que é que tá. Vou pegar de novo o ponto em relação ao vídeo lá do Thiago Romariz. Cara, não adianta, entendeu? A gente tem sempre que cuidar muito o filme que eu quero ver para realmente o filme que está sendo apresentado para mim. E acho que para mim o principal que sempre pega, independente, cara, se é filme, se é série, seja o que for, entendeu? Se tá funcionando ou não, né? Se o tom realmente ele tá sendo um tom que vai ser bom para aquela narrativa que eles querem contar. É óbvio que o nosso gosto pessoal importa demais, entendeu? Simplesmente, ok, eu posso entender e mesmo assim eu posso não gostar. E tá tudo bem, e tá tudo certo, entendeu? Não tem problema nenhum. Por exemplo, vou dar um foco assim. Tem alguns personagens ali que aparecem que eles não têm aquela sequência afetiva que a gente gostaria que tivesse, ok? E eu me lembrei em algum momento assim do filme da minha sensação vendo Star Wars Episódio 8, continuidade de Luke Skywalker, finalmente quando a gente ia ver o que ia acontecer entre ele e Rey logo no começo do filme, e é completamente tirado, trocado, né, jogado fora toda a expectativa que tinha em relação, porque vai ser contado algo novo. Por mais que eu entenda esse algo novo, aí, justamente, ó, eu não gosto, porque não é a maneira que eu gostaria de ver essa sequência de personagem. Então tem essas liberdades ali também, onde essa questão toda cara, é tudo aquilo que a gente já viu sendo contado 1 milhão de vezes,
E agora, em relação aos super-heróis, que a gente viu primeiro ser contado, né, nos Vingadores e tudo mais, depois sequência do multiverso, do Homem-Aranha, do Doutor Estranho e tudo mais. Essa questão do multiverso, essa questão das linhas temporais, essa questão de que realidade nós estamos, o que está acontecendo na realidade, a questão de mudanças do passado, do presente e tudo mais, ele deixa muito claro que, eu tô falando de ligação afetiva, cara, a gente não tá vendo aquele personagem que é realmente aquela nossa lembrança. A gente tá vendo uma versão. E isso eu só consegui realmente, assim, ó, trabalhar dentro de mim assistindo e não ir contra o que estava acontecendo na tela, porque é que tá. Eu tenho que sacar o que eles querem contar, qual é realmente a pegada que eles querem passar pra gente. Que realmente aquele personagem lá, cara, tudo que aconteceu no passado, ele continua vivo. O que a gente tá vendo? A gente tá vendo versões. Versões e versões e versões. E dentro dessas versões, o que importa, pra mim, simplesmente, é aquilo que vai funcionar em relação à narrativa no final e tudo que tá acontecendo lá. Então, galera, pô, é um filme assim, que vale muito a pena de ver no cinema, mas muito a pena de ver no cinema. Eu acho que ele funciona demais, assim, principalmente, cara, pro grande público que não tem essas referências também em relação aos quadrinhos, pra galera que tem essa referência todos os quadrinhos, do material base e tudo mais, eu acho que vai ter, sim, um momento de ir contra muitos momentos que acontecem no filme lá, assim como eu já vi em diversas críticas já que estão rolando, né, pela internet, tudo mais, artigos, tudo mais, desde, né, da semana passada. Então, cara, se diverte, porque o filme realmente ele vale a pena. Ele tem seus grandes momentos ali e, cara, no vídeo pós que a gente vai ter ali tanto de cena pós-créditos, tanto de os spoilers todos liberados, nosso famoso todos os spoilers, ali dá pra falar mais abertamente sobre outras aparições que vão surgindo ali que também são bem interessantes assim pra gente curtir o que tá acontecendo nesse The Flash. Certo, galera? Ah, e uma coisa importante assim, ó. Cara, o Ezra Miller, ele dá realmente um show. Um show, um show. E eu gosto demais de como a evolução do personagem do Barry está nesse momento aqui, em relação ao último momento que a gente viu. Realmente houve uma evolução dele quanto, cara, entendedor de tudo que está acontecendo à sua volta, e ele realmente está evoluindo, ele realmente está crescendo, ele realmente está muito mais maduro do que era. E isso também é algo que é muito importante para a história que o filme quer contar ali em relação a essa busca toda que ele está fazendo. Então, galera, coloca abaixo nos comentários expectativa de vocês, se já assistiram, o que acharam do filme pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.